Olá, sou Paulo Salerno da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Vamos conversar um pouco sobre compaixão e resignação, para podermos entender esse processo na nossa caminhada evolutiva, compreendendo também as lições do Cristo e as experiências que precisamos realizar ao longo de nossa jornada, enquanto aqui estamos encarnados, na busca sempre de fruir a felicidade, o bem-estar e a compreensão entre nós, porque tudo isso nos levará à construção da paz. A paz interior, e a paz interior se expande para o exterior, porque pacificado o homem, ele também pacificará o ambiente onde se encontra. Mas vamos ver um pouco a respeito de compaixão, ver o que nós podemos entender desse vocábulo, em que ele descreve a compreensão de um estado emocional de outra pessoa. Não deve ser confundido com empatia, que é nos colocarmos no lugar do outro, mas compreender esse outro. Compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro ser. Um outro ser que nos é carente de recursos, que precisa da nossa compaixão. Também, compaixão pode levar alguém a sentir empatia por outro. Claro que sim. Nós sentimos o que ele sente, e por sentir o que ele sente, nós nos colocamos nesse lugar e dizemos de nós para conosco mesmo: não posso continuar sofrendo ou vendo meu irmão sofrer como eu estou percebendo. A compaixão é frequentemente caracterizada através de ações, quando uma pessoa, agindo com espírito de compaixão, busca ajudar aqueles pelos quais se compadece. Quantas criaturas são necessitadas da nossa ajuda? É um sentimento nobre a compaixão. Precisamos desenvolvê-lo um pouco mais. Precisamos estar mais atentos ao que acontece à nossa volta e não somente o que acontece conosco propriamente dito. Ter compaixão é permanecer no estado emotivo positivo, enquanto tenta-se compreender o outro sem invadir, no entanto, o seu espaço. É aquele exemplo que Jesus sempre deixou para nós e nem sempre percebido por nós que estudamos o seu Evangelho. Quando ele vinha a atender alguém, ou quando alguém lhe buscava o atendimento, ele sempre fazia uma pergunta antes: o que tu desejas que eu faça por ti? Isto é, ele consultava a intenção da criatura. Mas nem sempre nós botamos atenção nisso e vamos oferecendo uma solução que parece a nós muito viável, mas pouco viável àquele a quem estamos endereçando a nossa compaixão. Então é necessário perguntar: estou disposto a te ajudar? Em que sentido eu posso te ajudar? E vamos aguardar a sua resposta. E vamos procurar atender essa criatura na medida em que ela nos diz como devemos ajudá-la. A compaixão diferencia-se de outras formas de comportamento prestativo humano, no sentido de que seu foco primário é o alívio da dor e sofrimento alheio. Aliviar, cessar o sofrimento do outro. Ou, se assim for impossível, pelo menos dizer a essa criatura: tu não estás só. Conte comigo. Venho a ter contigo, te abraçar na dor, chorar contigo na dor, no sofrimento. Tu não estás sozinho.
Atos de caridade que buscam principalmente conceder benefícios, em vez de aliviar a dor e os sofrimentos existentes, são corretamente classificados como atos de altruísmo, embora, nesse sentido, a compaixão possa ser vista como um subconjunto do altruísmo. Altruísmo, sair de nós para nos oferecer ao outro. O altruísmo é o contrário do egoísmo. Então eu percebo o outro antes de me perceber e naturalmente me antecipo, aprendendo aquela situação e oferecendo a minha contribuição. É um tipo de comportamento, a compaixão, que busca beneficiar os outros, minorando o sofrimento destes. Em linhas gerais, isso é compaixão. E pedimos em nossas preces muitas vezes: Senhor, tenha compaixão de mim, que sofro. Ou nós pedimos a Pai amorável que se compadeça, que tenha compaixão do sofrimento alheio, daqueles a quem conhecemos ou temos notícias de seus sofrimentos. Intercedemos junto a Deus, aos benfeitores, para a compaixão dessas criaturas. É nesse sentido que a compaixão deve ser entendida por nós. Um gesto em que acolhemos a criatura na sua necessidade e vamos levar também a essa criatura algumas opiniões, algumas sugestões, mas sobretudo a nossa solidariedade, para que ela possa sentir-se fortalecida na sua fragilidade. E a resignação também é algo bastante significativo para nós. Muitos ainda pensam que resignação é somente a aceitação passiva do que acontece. Não é assim. A resignação é compreender o que nos acontece e trabalhar ativamente para a solução daquela situação aflitiva, para que saiamos, através do trabalho, daquele desconforto que experimentamos momentaneamente. Então, vamos nos basear aqui num texto de Lázaro que nós encontramos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Os que são brandos e pacíficos. No item 8, assim se expressa Lázaro. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Portanto, vamos pensar nisto. Muitas vezes nós nos deixamos balizar muito pela razão e pouco pelo coração. E nós precisamos equilibrar essas duas forças, essas duas virtudes, razão e sentimentos. Continuando, Lázaro. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Alguma coisa em comum com o nosso tempo? Pensemos. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Sacrifício, sacrificar as nossas imperfeições para que as virtudes possam aparecer. Renúncia carnal aqui significa dar mais atenção
a tua condição de espírito imortal do que a tua condição nesse corpo perecível em que nós estamos nos expressando hoje na atual reencarnação. Cada época, segue Lázaro, é marcada assim como o cunho de virtude ou de vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Olha que grande advertência para nós. Temos uma intelectualidade muito expressiva, mas ainda a indiferença moral é muito grande também. Digo, apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Então é o esforço de todos. A resignação deve ser, tanto quanto a obediência, esse esforço desenvolvido através do trabalho árduo, persistente e perseverante de todos nós, para que possamos constituir na atmosfera do planeta essas condições melhores. Mas Lázaro diz ainda: submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Progresso, sempre incessante, e nesses últimos 80 anos nós temos experimentado um progresso jamais visto na face desse planeta. Isso é uma constatação que basta que consultemos a nossa história recente e vamos descobrir o quanto nós evoluímos, tanto em inteligência quanto em progresso humano. Menos ainda naquele progresso que estamos buscando incessantemente, a moralidade. Intelectualmente avançamos muito, moralmente deixamos a desejar, infelizmente. Continua o irmão Lázaro: ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. O que ele está dizendo aqui nessa linguagem, nessa figura linguística? Que os dissabores, o sofrimento, as dores, as aflições nos controlarão se nós não soubermos nos conduzir melhor na vida. Se não formos um pouco mais resignados e obedientes, se não tivermos compaixão para com os nossos semelhantes, sofreremos essa dupla ação, como ele diz aqui do freio e da espora. Compara-nos como um animal de carga, que precisamos para trabalhar este estímulo agressivo que Lázaro aqui usa essa figura de linguagem. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Não há como. Será vencida, cedo ou tarde. Bem-aventurados, diz ele, encerrando a sua alocução. No entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Prestarão dócil ouvido aos ensinos. Aí está essa mensagem de Lázaro, que nos ensina ou nos estimula a desenvolvermos a resignação, a sermos obedientes, a termos compaixão pelo nosso próximo, tanto quanto por nós próprios, porque cada um de nós carece desses recursos de assistência espiritual, que se expressam através das vias espirituais, mas também se expressam pelas vias da ação entre nós, os encarnados, dessa solidariedade, do altruísmo, onde nós vamos dando um pouco mais ao nosso irmão naquilo que já temos de aquisição. Dulcifiquemos os nossos corações
pacifiquemos as nossas mentes para que possamos sentir o aroma destas virtudes e, naturalmente, que enebriados nesses aromas, possamos todos nós nos desenvolver e aproveitar esta atual reencarnação, voltando ao mundo dos espíritos melhorados, com aquisições intelectuais mais aprimoradas, com também uma carga de conhecimentos maiores e, sobretudo, com aquisições morais, porque são estes as grandes propriedades do espírito. Viemos para cá com elas e voltaremos para o mundo espiritual com essas mesmas propriedades. Tudo mais que aqui encontramos não nos pertence e deveremos deixar, como de fato deixaremos aqui no planeta, aquilo que nós não somos. O que temos não nos pertence, não é nosso, mas o que somos, sim. Então, apliquemo-nos no desenvolvimento da intelectualidade, da moralidade, dos nossos conhecimentos, na prática do bem, resignadamente, obedientemente e com sentimentos de muita compaixão para com os nossos irmãos. Foi um prazer estar aqui trazendo estas informações e talvez alguma ideia que possa ser útil ao nosso crescimento espiritual. Desejando a todos muitas bênçãos, rogo ao Mestre amado que também nos ampare nestes momentos difíceis em que a humanidade transita. Muito obrigado.